Olá, seja bem-vindo de volta ao Dicas da Fono na TV. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e hoje nós vamos dar continuidade ao programa da semana passada. Na semana passada eu falei com vocês sobre a alfabetização e tudo que envolve o aprendizado da leitura e da escrita. No programa de hoje nós vamos falar sobre a dislexia. A dislexia muitas vezes é confundida com dificuldade, às vezes dificuldade de visão, falta de interesse, descaso da criança, preguiça. E na verdade não, a dislexia é um transtorno de aprendizagem e ele pode ser superado quando a pessoa recebe o apoio certo para isso. Por isso, trouxe esse tema no programa de hoje que é super relevante. Então nós vamos receber novamente a fonoaudióloga Daniela Borges, que é especialista em fonoeducacional, para falar sobre dislexia. Teremos também o nosso quadro de mito ou verdade para aprender mais ainda sobre esse transtorno e, claro, aquela dica prática que eu sempre trago para vocês. Então, fica aqui comigo que você não pode perder. Então vamos começar já definindo o que é a dislexia. A dislexia é um transtorno da aprendizagem de origem neurobiológica que vai afetar o aprendizado da leitura, da escrita e da compreensão de textos. É importante reforçar que não é esforço ou inteligência da criança. É um transtorno, uma dificuldade que não tem relação com a inteligência ou com quão empenhada a criança está para aprender a ler e escrever. E os primeiros sinais podem aparecer quando a criança tem dificuldade de associar as letras aos sons, quando ela demora para aprender a falar, tem dificuldade ou troca sons e sílabas e tem dificuldade para aprender a ler. E muitas vezes os professores e até os pais interpretam isso como falta de interesse, desatenção, mas é sempre importante investigar. Nesse processo de investigação, pode-se descobrir que era uma simples dificuldade por habilidades que não foram bem desenvolvidas e que precisavam ser desenvolvidas antes da alfabetização, como nós conversamos na semana passada, ou pode sim se chegar a um diagnóstico do transtorno de aprendizagem, que é a dislexia. Quando essa criança recebe um diagnóstico precoce e é acompanhada por uma equipe multidisciplinar que envolve fonoaudiólogos, psicopedagogos e neurologistas, ela consegue se desenvolver com esse apoio correto de toda a equipe de profissionais e, claro, também a atenção e ajuda dos pais e da escola, que serão muito importantes nesse processo. Nesse sentido, trouxe a fonoaudióloga Daniela Borges aqui para conversar com a gente no quadro Fono Convida para falar sobre dislexia. Vamos lá? Vamos então agora receber mais uma vez a fonoaudióloga Daniela Borges, especialista em fonoaudiologia educacional, linguagem e transtornos da aprendizagem, para conversar sobre dislexia. Dani, bem-vinda de volta. Muito obrigada. Muito bom continuar esse tema aqui sobre aprendizagem. Dani, falei com o pessoal sobre dislexia, mas eu queria o seu olhar de especialista para dizer para nós quais são as principais características da dislexia e como que ela afeta no desempenho escolar. Bom, uma das características principais é a dificuldade de aprendizagem. Porém, a dificuldade de aprendizagem pode acontecer com qualquer criança. Tá? A dislexia é um transtorno que vai impactar, sendo inclusive um dos critérios aí para o diagnóstico desse transtorno, a fluência de leitura. Então, é uma criança que muitas vezes começa ali a ler um texto, ela até começa a fazer uma leitura adequada, mas ela vai perdendo qualidade, perdendo velocidade, porque é como se o cérebro dela não desse conta desse processamento de informação. Não é como, realmente ele não dá conta desse processamento. E aí, por conta dessa alteração, desse processamento, dessas regiões de processamento cerebral, ela também vai apresentar impactos na ortografia, então tem maior dificuldade para dominar as questões ortográficas e automaticamente, como ela tem uma dificuldade na decodificação, na fluência de leitura, ela vai ter também impacto na compreensão do que ela lê. Então a gente vai ver esses três impactos bem grandes, a fluência de leitura, a questão ortográfica
e a dificuldade com a compreensão e interpretação de texto como manifestação, como resultado dessa dificuldade de decodificar a letra. De fluência, porque é tão difícil ali para ela processar na hora que está lendo, que o cérebro se divide entre prestar atenção no conteúdo, me corrija se eu estiver falando errado, prestar atenção nesse conteúdo para interpretar o que está sendo lido e decodificar ali a sequência das letras dentro das palavras, é isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós, que somos leitores fluentes, a gente bate os olhos numa palavra, mesmo que ela esteja errada, a gente sabe o que está escrito. Então, a gente não está ali indo letrinha por letrinha, som por som, a gente já vai automaticamente fazendo essa leitura, então nosso cérebro só se preocupa com a interpretação. Já no caso do disléxico, ele vai ter dificuldade de acessar essa informação, como você muito bem exemplificou, porque ele vai ter dificuldade nessa decodificação. Isso não é fluente, é automático para quem tem dislexia. Entendi. E quais são os sinais mais comuns que os pais e professores podem observar? Além desses que você trouxe como características, o que fica mais evidente, principalmente para um leigo, né? Às vezes o professor não é leigo, mas os pais em casa, o que pode observar que seja um sinal de alerta, que essa criança precisa de uma investigação da aprendizagem? É uma criança que vai se desenvolver muito bem, e que provavelmente vai dar problemas maiores aí, vai trazer questões na aprendizagem. Pode haver a troca na fala, como você citou no começo, então crianças com dificuldades fonológicas podem ter uma alteração de fala, então é sempre a fono acaba orientando a família, olha, dando a alta, né? Quando for para o processo de alfabetização, volta para a gente dar uma avaliada para ver se está tudo bem, porque existe esse risco, mas é uma criança que a professora sempre vai perceber que tem uma lentidão maior para memorizar letras, números, cores, formas, sequencializar, né? Dificuldade em segmentar a sílaba, dificuldade em consciência fonológica é bem marcante. Então não consegue aprender a rimar adequadamente, a separar as sílabas, a manipular esses sons. É uma criança que pode ter alguns sinais de processamento visual. Então, por exemplo, aquelas brincadeiras, atividades onde você tem um objeto e a sombra, tem que achar a sombra do objeto. Sei. E tem sombras que são muito parecidas. Se a criança tiver componentes visuais alterados na decodificação, ela vai ter dificuldade para fazer atividades do processamento visual também. Com letras parecidas. Era isso que eu ia falar, porque tem letras que são muito parecidas, né? São por iguais exemplo, se você mudar a posição, na verdade. O D, por exemplo, ele tem o tracinho para cima, mas se você colocar o tracinho para baixo, ele vira um Q. Exatamente. Então, se você inverter, ele vira um P. Então, e se você colocar para cima invertido, vira um B. Exatamente. É o mesmo desenho, só que em posicionamentos diferentes tem uma decodificação diferente. Se a criança tiver uma dislexia do subtipo visual, por exemplo, ou misto, ela vai ter dificuldade com esse tipo de troca, de reversões e inversões de letras. Então, em casa, às vezes, até aquelas revistinhas de atividades trazem muitas como essas, né? De você ligar o desenho na sombra correta, se a criança tem... E a partir de que idade a gente espera, assim, que a criança consiga fazer bem esse processamento visual? No sentido dessa brincadeira das sombras, que você citou aqui. Ela consegue reconhecer que aquela sombra é daquela figura. Que faixa etária, mais ou menos? Na educação infantil, nessa fase de 4, 5 anos, as crianças já conseguem perceber bem, né? Identificar bem esses detalhes. Então, é muito legal. Às vezes, compra uma revistinha ali de... Sim, que essa fase de pré-alfabetização é muito legal trabalhar com essas revistinhas, que a gente um tempo andou ignorando e que agora elas estão voltando aí para os trabalhos escolares. É muito legal. Muito 10. Isso. E qual é o papel do fonoaudiólogo no diagnóstico e tratamento da dislexia? Eu já vou até puxar uma questão nessa pergunta, que vem muito para mim, que é o seguinte: mas o fonoaudiólogo trabalha com alfabetização, com dislexia. Qual é o papel do fonoaudiólogo nesse contexto? E por que o ideal é que tenha uma equipe multidisciplinar, né? Envolvendo também psicopedagogos e um neurologista nesse caso? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito recorrente. Porque quando a gente chega para trabalhar, né, uma fono educacional, como que você vai trabalhar com alfabetização? Fono não é só fala? Exatamente, né? Não é só fala. Por quê? Na verdade, a dislexia é um diagnóstico de alteração com base em linguagem, né? Porque a criança tem, por exemplo, uma alteração de consciência fonológica, tem a ver com o universo da fonologia, que é uma das habilidades da linguagem. Então, quem, na verdade, deve fazer o fechamento diagnóstico da dislexia é a fonoaudiologia. Mas esse diagnóstico ele é feito de forma multidisciplinar. Então, o papel da fonoaudiologia ele é o de mais importante por conta desse tipo de diagnóstico, se é dislexia. É o fonoaudiólogo que vai dizer se é dislexia... Que vai bater o martelo. Vai bater o martelo e qual o subtipo
E abrir também um espaço aí para que a gente veja se existe uma concorrência, por exemplo, que você tem criança com dislexia e TDAH, por exemplo. Com outros e às vezes, diagnósticos associados, né? E às vezes você tem uma criança que tem o diagnóstico de TDAH feito, mas ninguém olhou para a dislexia e ela continua sofrendo, né, apesar de estar medicada. Então, quem faz o diagnóstico é o fonoaudiólogo, mas a equipe multidisciplinar ela é muito importante, porque eu vou precisar do neurologista para fazer todo esse mapeamento cerebral, né? E de repente, se tiver que tomar um medicamento, no caso de um TDAH em conjunto, é ele que vai, vai trazer. Prescrever. A neuropsicologia, para fazer também esse mapeamento através dos testes das outras questões cognitivas que esse cérebro traz. E o psicopedagogo vem com as tarefas mais voltadas para a parte pedagógica, de como essa criança está, né? Então vem o fonoaudiólogo através das habilidades e a psicopedagogia dentro das competências para ajudar essa criança. Então o trabalho em conjunto é perfeito. Muito legal. Funciona e a criança evolui, né, sem grandes impactos aí na vida. Muito legal. E eu quis reforçar mesmo essa pergunta, porque ela é realmente recorrente e as pessoas que não fazem parte do nosso universo, às vezes têm a percepção de que a fono vai trabalhar só com fala. Sim. E é muito além disso, e leitura, escrita, aprendizagem também é comunicação, né, que envolve todo esse nosso universo. Tá dentro. E quais as estratégias práticas que os professores podem usar em sala de aula para ajudar essas crianças com dislexia? Fechou o diagnóstico, como ele vai conduzir ali no dia a dia na sala de aula para auxiliar essa criança? Olha, é muito importante que o professor tenha um conhecimento sobre o impacto desse diagnóstico no que a criança vai trazer em sala de aula, né? Então, e a gente tem que lembrar sempre que os diagnósticos, eles têm um conjunto de habilidades que estão alteradas, mas em cada criança vai se apresentar única, de uma maneira diferente, né? Como é no autismo, como é no TDAH. Então, você tem uma criança com a dislexia, mas cada uma vai ter um subtipo diferente, acometimentos diferentes, mais em algumas habilidades do que outras. Então, a gente precisa conhecer, esse professor precisa conversar com esse terapeuta, e esse terapeuta precisa compartilhar com esse professor a melhor maneira de ajudar aquele aluno individualmente. Mas aí a gente vai olhar para que tipo de aspectos, né? A gente precisa, muitas vezes, auxiliar quando os textos são muito grandes, ter alguém para ler para essa criança. Não é justo que essa criança faça a prova como uma outra criança, se ela vai ter dificuldade com essa fluência de leitura, de compreender o que ela está lendo e acessar essa interpretação para responder uma pergunta de interpretação. Às vezes a gente precisa lidar de forma diferente com os erros ortográficos, não contabilizar da mesma maneira, né, porque ela não tem a mesma facilidade para memorizar. O posicionamento da criança em sala de aula pode ser diferente. Então, se é uma criança que tem uma questão mais fonológica, ela não pode, por exemplo, ficar no lado, apesar que sala de aula tudo tem barulho, né? Mas eu falo assim, mais próximo do professor para conseguir auxiliar as habilidades do processamento auditivo. Já uma criança que tem aspectos visuais, você precisa posicioná-la na sala de um jeito que ela não veja a lousa, por exemplo, com brilho, porque ela não vai conseguir copiar da lousa com tanta facilidade, porque ela tem alteração de processamento visual. Também preciso facilitar para a minha criança, de repente oferecendo um dicionário ou montando mapas mentais. Então, tem vários caminhos que o ideal, sempre eu falo, é conversar com o terapeuta da tua criança, a fono, a psicopedagoga, para em conjuntos listar o que vai ajudar essa criança. Um tempo maior para a prova, por exemplo, o que ela precisa enquanto, né, indivíduo com dislexia, com aquelas características para ter um bom desempenho. Para desenvolver. E achei muito legal isso que você pontuou, de cada criança e cada pessoa ser única. Porque eu recebo no meu Instagram direto o pessoal falando assim, me passa um exercício para eu trabalhar com autista? Me passa um exercício para dislexia, para trocas na fala? Como se o diagnóstico limitasse essa criança ou essa pessoa dentro de uma caixa e elas fossem todas iguais. Então, se eu recebo uma criança com dislexia, eu vou trabalhar com ela igual a todas as outras com dislexia? Não. Eu preciso, mesmo que aquela pessoa tenha um diagnóstico, eu preciso conhecer aquele ser humano, cada um é único, e ver o que de fato influencia no desenvolvimento dele. E a dica na escola, para os professores, realmente tem que envolver a participação da família, dos terapeutas e do professor. Não tem saída. Esse o caminho, né? Trabalhar sozinho não dá, né? Você tem ali uma limitação até onde você chegar como terapeuta, uma limitação até onde você ir como pai, uma limitação até onde você ir sendo educador. Mas quando você junta, não tem como não ter sucesso. Não tem. Com profissionais ali qualificados e empenhados, né? O resultado é certeiro. E para finalizar,
com os pais, como eles podem apoiar os filhos em casa de forma eficiente? Bom, primeiro aceitando, né, como essa criança é, o que ela vai trazer, que ela tem essas dificuldades, que fazem parte de um diagnóstico, e como isso impacta. Então, acho que conhecer e aceitar esse diagnóstico é o primeiro passo. Não é fácil como pai e mãe, né? A gente ter um filho com uma diferença, com uma condição diferente, mas é possível a gente passar por isso, né, e auxiliar o nosso filho, porque eu acho que por mais que o professor ajude, que o terapeuta ajude, a criança precisa se sentir acolhida dentro de casa também, do jeito que ela é, né? Uma outra coisa importante também é valorizar não só o que ela tem de ganho, mas os esforços que ela faz para isso. Sim. E não só valorizar ganhos e esforços referentes ao mundo acadêmico, mas essa criança tem outros talentos. Sim, né? com Nós certeza. não somos só a escola. A gente precisa, inclusive, quebrar essa ideia de que a única coisa importante é a aprendizagem acadêmica, porque nós estamos chegando já no nível de cobrar das nossas crianças coisas que elas ainda não estão prontas para nos oferecer. Então, crianças extremamente cansadas, sobrecarregadas, porque elas precisam atingir objetivos que nós estamos colocando para elas. A expectativa irreal, né? Exatamente. Então, acho que ter esse cuidado de olhar para esses outros talentos. Eu até brinco, eu falo assim, gente, eu falo para os pais, né, ou para os professores nos cursos, eu falo, olha, vocês não têm aquele amigo de escola que você não dava nada para ele, que ele tirava só nota vermelha e ficava de recuperação, e que é um sucesso, hoje tá melhor que a gente. Não, e o oposto é verdade também. Às vezes aquele que era o CDF da sala, que tirava notas altíssimas, você vê, não prosperou profissionalmente. Então, nem sempre o aprendizado, assim, a inteligência para as questões acadêmicas é o que vai tornar aquela pessoa bem ou mal sucedida. Realmente, achei muito bonito isso que você trouxe. E sabe que isso me lembrou até de uma entrevista, uma anamnese que eu estava fazendo com a mãe de um paciente. No caso, era um paciente de gagueira. E todas as vezes que eu vou conversar com um pai ou uma mãe de um paciente, eu pergunto assim, no que o seu filho tem muita facilidade? No que ele é bom, realmente bom? Por quê? Porque mesmo num processo terapêutico é importante a gente incluir coisas que aquela criança faz com facilidade, para ter esse momento dela se sentir vitoriosa também. Se a gente senta ali para trabalhar com ela, a gente apresenta só o que ela não consegue, só o que é difícil, só o que é um desafio, isso desmotiva. Então eu sempre faço essa pergunta, assim, no que ele é bom? Porque eu sempre gostei de levar algo que a criança fosse muito boa para intercalar. E aquela mãe pensou, e me respondeu assim, eu não sei, eu acho que ele é mediano em tudo. Aquilo me doeu tanto, até me arrepio de falar, porque não, todas as pessoas têm, em algum nível, alguma habilidade, algo em que elas sejam realmente boas e que não esteja necessariamente relacionado ao aprendizado escolar, né? Exatamente. Então é importante realmente a gente ter esse olhar para as nossas crianças. Com certeza. E ainda nesse gancho, a gente precisa deixar bem claro para essas crianças, né, filhos, alunos, que a dislexia não vai impedi-los. Então, uma vez um paciente virou para mim e falou assim, a gente estava conversando sobre o que ele tinha, porque meus pacientes, né, ele tem que saber o que ele tem, né? Sim. E explicando, então por isso você não consegue isso, mas você consegue assim, vamos melhorar, tal. E ele falou assim para mim que ele estava triste só por uma coisa, porque ele não ia ser veterinário. Aí eu falei assim, como assim? Quem falou isso pra você? Tá maluco? Vamos conversar, escreve aí agora nesse papel, eu vou ser veterinário. Por quê? Porque tendo o diagnóstico, olha a importância também do diagnóstico, né? O indivíduo tem direitos, inclusive, no processo do vestibular, de ter mais tempo, de ter um ledor para ajudar. Então, eu falei para ele, não, você vai ser veterinário, eu espero um dia ainda vê-lo, porque ele ainda não está na idade, né, da faculdade, mas eu espero um dia ainda ver ele realizar esse sonho, porque ele pode, ele consegue. A dislexia não vai impedi-lo, porque não é esse tipo de impacto que o transtorno causa. Ele recebeu todo o apoio, né, todo o trabalho. Então, lembrar essa criança, né, esse indivíduo com dislexia, que é só uma condição, não é um destino. E ela é capaz. Ela é capaz, isso mesmo. Dani, muito obrigada mais uma vez. Vamos colocar o Instagram da Dani aqui de novo. Fala o seu Instagram. @fonoeducacional Dani Borges. Vou pedir para colocar aqui na tela. Já acompanhem, que a Dani fala bastante lá sobre toda essa questão de desenvolvimento, de desempenho escolar, de transtornos da aprendizagem. Como trabalhar, como estimular. Dicas de como você pode ajudar a criança em casa. Vocês vão gostar bastante. Obrigada, viu, Dani? Obrigada a você. Fundamental a gente entender mais sobre esses transtornos e as possibilidades que existem para as nossas crianças
E não só para as crianças, para os adultos também, que precisam se desenvolver na comunicação, na leitura e na escrita. E se esse for o seu caso, ou o caso do seu filho, do seu neto, saiba que você pode receber esse suporte aí mesmo da sua casa, desde que você tenha acesso à internet. É só entrar aqui nesse site www.maisfono.com.br. É uma clínica virtual de fonoaudiologia que conta com fonoaudiólogos especialistas nas mais diversas áreas da fonoaudiologia, inclusive educacional, e você pode agendar a sua consulta, passar por avaliação e fazer o seu tratamento com profissionais qualificados. Entrou no site? Chama no WhatsApp que está lá, que o meu suporte com certeza vai te dar todo o auxílio para fazer o seu agendamento. Mas agora chegou aquele momento do programa em que nós vamos aprender brincando. É o nosso quadro Mitos e Verdades. Eu vou fazer agora uma afirmação e você aí de casa tem que me responder se é mito ou verdade. Vamos lá? Mito ou verdade número 1. Crianças com dislexia nunca vão aprender a ler. E aí, isso é mito ou verdade? Tempo para você me dizer. Nós comentamos aqui sobre a dificuldade de leitura. Será que elas nunca vão aprender a ler? Isso com certeza é um mito. Por quê? A dislexia, ela é um diagnóstico em nível alfabético de leitura. O que isso quer dizer? Que para se fechar esse diagnóstico, a criança precisa estar lendo, com dificuldade, mas lendo. Então, é mito, a criança vai conseguir ler sim, com suporte adequado. Mito ou verdade número 2. Ler para a criança pode ajudar a melhorar os sintomas da dislexia. E aí, isso é mito ou verdade? Tempo para você me dizer. Isso é verdade. A leitura em voz alta, de forma lúdica e compartilhada ali com a sua criança é um excelente estímulo, um estímulo muito poderoso para mantê-la interessada pela leitura, por esse universo e para desenvolver também a interpretação dela com a sua ajuda. Então, leia sempre muito para a sua criança. Mito ou verdade número 3. Dislexia só aparece na infância. E aí, mito ou verdade? A gente só ouve falar sobre as crianças, né? Com dificuldade, na alfabetização. Será que só aparece ali na infância? Isso é mito. Embora os sinais surjam sim na infância, muitas pessoas passam por essa fase sem o diagnóstico, sem o apoio e descobrem a dificuldade na vida adulta. E mesmo na vida adulta é possível desenvolver, recebendo o apoio certo, a avaliação de profissionais, para que você consiga superar da melhor maneira as dificuldades que a dislexia traz. E nosso último mito ou verdade, número 4, o apoio do fonoaudiólogo é indispensável nos casos de dislexia. E aí, mito ou verdade? Tempo. Se você prestou atenção na nossa entrevista com a profissional especialista, você sabe responder essa. Essa também é verdade. O fonoaudiólogo é fundamental na avaliação para fechar o diagnóstico, é o fono que bate o martelo, e também na intervenção para fazer o acompanhamento dessa criança ou até mesmo desse adulto. Certo? Agora me conta, você conseguiu acertar todas as questões aqui do nosso jogo? Se não conseguiu, não tem problema. O importante é aprender cada vez mais brincando e ajudar quem você ama a se comunicar e a se desenvolver melhor. Mas agora nós vamos para aquela parte do programa em que eu trago uma dica prática para você colocar em prática aí na sua casa. Vamos ver? E temos de volta aqui a nossa querida e ilustre convidada, Daniela Borges, que vai trazer também dicas práticas para crianças com diagnóstico de dislexia, tá? Então, nós conversamos bastante aqui sobre a importância da leitura, a importância de estimular o interesse também dessa criança, as habilidades, de motivá-la. E eu queria, Dani, para começar, que você trouxesse dicas para estimular a leitura em casa. O que os pais podem fazer para estimular a leitura das crianças em casa? Bom, essas dicas também vão servir para crianças com suspeita de dislexia, tá? Sim. Então a gente já vai ter criança, por exemplo, na educação infantil, que tem aí suspeita, né, sinais de risco para o diagnóstico, tá? Voltamos aos livros, a falar da importância dos livros, tá?
porque estar imerso nesse universo da leitura é muito importante, até para que a criança continue sentindo a importância, mas também gostando mais disso, porque para ela é mais difícil. Então, como para a criança com dislexia, a leitura é um processo mais dificultoso, ela tende a fugir disso. Não é preguiça, é dificuldade. Sim, importante a gente frisar. Agora, se eu sento com essa criança para realizar uma leitura compartilhada, dinâmica, com um livro interessante, isso fica mais divertido, mais leve. E mesmo que essa criança não tenha grandes melhoras na leitura num primeiro momento com você junto, você também está estimulando outras habilidades. Vocabulário, interpretação, compreensão, né? Então, na hora que essa criança ou esse indivíduo com dislexia for lá fazer uma prova muito difícil e aquela pessoa for ler para ele entender, ele vai entender com muito mais facilidade. Já vai estar acostumado com essa dinâmica. Exatamente. Bom, os textos, os livros, eles têm uma organização, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente lê, na verdade, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a gente tem que estimular essa leitura dessa maneira com a criança. Então, eu não vou sentar de frente para a criança. Assim, né? Não é dessa maneira. Eu preciso ficar do lado dela para que ela compartilhe a leitura comigo. E pedir que ela vá acompanhando com o dedinho. Aqui, enquanto ela lê, eu vou acompanhando a leitura. Isso. Você pode pedir para ela ler uma parte e você lê outra parte. Partes pequenas quando a criança ainda tem muita dificuldade, tá? Isso também auxilia no processamento visual, tá? Porque além de eu ter o desenho das palavras que vão sendo memorizadas pelo cérebro, eu também tenho a construção dessa escrita no texto. Então a gente não bate o olho, sabe que é uma receita. É verdade. Bate o olho, como ela se organiza ali, né? Exatamente. Você bate o olho, sabe que é um texto narrativo, você bate o olho, sabe que é uma notícia, porque tudo tem uma organização. Então quando você faz leitura com a criança, isso ajuda bastante também a entender essa organização. E outra coisa legal é você levar para a criança, por exemplo, eu vivi uma situação de onde veio essa ideia, né? Minha filha falou assim para mim, mamãe, quando eu aprender a ler, eu estava com a lista do mercado na mão, porque eu ainda faço lista manual, tá, gente? Que eu sou de uma outra geração. Somos anos 90, isso, então eu também gosto de escrever. E aí ela pegou a lista, eu falei, filha, segura pra mim. Ela abriu assim, ela falou assim, mamãe, quando eu aprender a ler todas as palavrinhas, eu posso ir lendo e você vai pegando. Olha que legal, né? Ela entender a importância da leitura da escrita no dia a dia. Então, mesmo que seja no celular, a criança pega e vai lendo pra mãe, mamãe, agora a gente vai pegar, agora é banana, agora vai pegar ovo, né? E ela vai te ajudando e você tá inserindo ela no universo da leitura. As placas de trânsito, eles amam, inclusive, eles aprendem na escola e começam a querer interpretar tudo, né? Então, a mamãe precisa virar, eu tenho que parar. A placa pare, tá escrito pare. Né? As placas com nomes de cidade, olha que nome de cidade diferente. São palavras diferentes que ela vai ter que se esforçar um pouco mais para decodificar. Então é muito legal. E até mesmo as placas que têm símbolo, elas trazem essa noção de espaço, de direção, né? Porque tem a seta para cá, a seta para lá. Então é muito interessante. E o legal dessa dica que você trouxe agora é justamente inserir no dia a dia para a criança perceber o sentido daquilo. Para que eu vou querer ler? Né? Sim. Não, olha só que importante. Você consegue me ajudar na compra do mercado, você consegue interpretar uma placa que você vê na rua para te orientar sobre a sua direção. Então é muito legal você contextualizar, né? Isso, você consegue escolher o seu desenho, porque aparece um monte lá. Eles sabem já o desenho que eles querem só de olhar, mas de repente tem um episódio específico que ele quer assistir que depende da leitura do nome. Sim. Ele sabe se virar para procurar isso. Muito legal trazer esse sentido, né? E no caso da escrita, o que você teria de dicas para estimular, para incentivar e facilitar esse aprendizado da escrita? Olha, as famosas cruzadinhas ajudam muito, tá? Porque a criança precisa colocar perfeitamente uma letra em cada quadradinho, cruzar uma palavra com a outra. Sim. Então, aquela letrinha da palavra que está descendo vai chocar com a letrinha da palavra que está no horizontal. E também, por exemplo, vamos supor que tem uma palavra com xô e a criança coloca X, mas é CH. Vai sobrar um quadradinho para ela preencher. O pai dela vai pensar, onde será que está faltando alguma letra? Ou uma palavra com 2 R's. Já trabalha ortografia nesse caso, exatamente. Né? A caça-palavras também é muito bom, porque você precisa rastrear visualmente a palavra, achar o começo da palavra até o final. Elas podem estar em qualquer posição. Né? Então isso ajuda muito também, tanto na memorização da ortografia, na organização dessa escrita, a função executiva e também
no direcionamento, né, da palavra. Olha, essa palavra aqui você ajuda ela quando ela tem muita dificuldade. Ó, essa daqui vai estar na vertical, que é mais ou menos a história das placas que você falou, né? Não, então está na vertical. Noção espacial, direção. Isso, né? Ele não vai procurar da direita para a esquerda, ele vai ter que procurar da esquerda para a direita. Então é uma ótima também. Você pedir para a criança perceber a formação dessas palavras. Então, por exemplo, Paula. Qual a diferença entre a palavra camelo e a palavra cabelo? Camelo tem o M no me e cabelo tem o B. Isso. É o M e o B. Exatamente. Então, uma letra, né, ou uma sílaba ali, de diferente já muda formou, todo o significado dessa palavra. Muda o significado da palavra. Porque eu não posso pentear o camelo. Até posso, dependendo se eu tiver um camelo para pentear. Mas não é usual, né? Não é o convencional. Exatamente. E se eu juntar casa mais co? Casaco. Estou aqui interpretando uma criança, né? Como ela pensaria. E se eu tirar o es da escola? Cola. Muito bem, vira cola. Então essa brincadeira com as palavras é muito legal. A criança vai acessando mentalmente essa organização das palavras e fazendo essa análise, né, de que às vezes uma parte de uma palavra se torna outra palavra, né, como por exemplo sapato, sem o sá, vira o pato. Então são brincadeiras que realmente auxiliam aí, né. Para crianças com dislexia, por exemplo, pode ser muito difícil perceber a diferença entre fonemas surdos e sonoros. Então, faca, vaca. Fonemas surdos e sonoros a gente faz, são sons que a gente faz exatamente o mesmo movimento aqui na boca e eles se diferenciam única e exclusivamente pela vibração das nossas pregas vocais. Então, por exemplo, o FV. O F nós chamamos de fonema surdo porque quando eu faço o som do F e coloco a mão aqui no meu pescoço, eu não sinto a vibração das pregas vocais. O V, que eu faço exatamente o mesmo movimento na boca, dente de cima no lábio de baixo e sopro, ele já liga o motorzinho que a gente fala, né? Exato. Já tem a vibração das pregas vocais, então ele é um fonema sonoro. Essas crianças têm muita dificuldade porque o único traço que diferencia esses dois sons é a sonoridade, né? O surdo e o sonoro. E aí trabalhar e mostrar essa diferenciação é legal também, né? Inclusive para professores fazer isso em escolas é muito relevante, trabalhar esses conceitos. A faca e a vaca. O pato e o bato. Pato e bato. Então, elas muito são palavras que muito próximas, né? Que só um sonzinho ali vai diferenciar e as crianças com dislexia podem realmente apresentar dificuldade nessa parte. E agora, para finalizar o nosso quadro de dicas aqui, como aumentar a confiança dessa criança? Porque ela até comentou ali na nossa entrevista do paciente que pensou que não poderia mais ser veterinário pelo diagnóstico da dislexia. E a gente precisa trabalhar a confiança das crianças para elas perceberem que o diagnóstico não as define. Isso. Como você faz para trabalhar essa confiança e como as pessoas que estão lá em casa nos assistindo podem trabalhar também? Bom, a gente falou muito sobre isso, mas vamos reforçar a importância de você valorizar talentos, valorizar esforços e valorizar pequenas vitórias, né? Então você tem uma criança que está aqui e quando ela chegou aqui, ela fica feliz, mas ela chegou aqui, ela fica feliz. A gente pode ter o objetivo de que ela chegue aqui. Ela vai chegar. Mas eu preciso sempre valorizar cada degrau até que ela chegue nesse objetivo. Lembrá-la de que ela é inteligente, lembrá-la de que ela é capaz, lembrá-la de que ela pode sim realizar os sonhos, que isso não mudou. Os sonhos não precisam mudar, a não ser que ela mude de sonhos, né? Não por conta da dislexia. E uma coisa que a gente não falou na nossa conversa no final da entrevista, que eu acho muito importante, é diminuir essa ansiedade materna que nós temos, somos mães também sabemos, né? De quando que vem esse resultado, de quando que esse problema vai passar, quanto tempo ele vai conseguir, Sim, então isso tudo angustia muito a mãe, né? O pai, a família, quem tá ali com essa criança, é normal, é perfeitamente normal, mas às vezes impacta na criança porque ela percebe, ela quer atingir também esses objetivos para agradar a família e ela fica nessa pressão. Então diminuir essa pressão para a criança, eu acho que também é algo que a gente precisa começar a respirar e confiar no processo. Confiar no processo e evitar comparações também, Nossa, né? muito. Porque às vezes comparar a criança também com outra é injusto, né? Cada uma vai ter a sua habilidade, as suas dificuldades também e compara ela com ela mesma. O que ela conseguia ontem, o que ela conseguiu hoje. Ai, foi só isso? Que bom!
Já foi tudo Sim. isso, né? Acho que é E eu esse acho que estar preparado para essas perguntas que a criança possa fazer, né? Ô, mamãe, por que eu não consigo fazer tal coisa e meu amigo consegue? E ser realista, né? E falar a verdade e conversar abertamente com a criança. Você não consegue hoje, mas você vai conseguir logo, né? Então, acho que ser sincero, a criança parece que não. Esse julgamento adulto, né? Parece que não entende. Entende muita coisa. Entende mesmo, Dani. Mais profundamente que a gente. Muito obrigada mais uma vez. Eu espero que você, aí de casa, tenha anotado todas as dicas, coloque em prática com a sua criança, com seu filho, com seu neto. Tenha ele uma dificuldade ou não, porque todas as dicas que foram trazidas aqui vão beneficiar também o desenvolvimento e o aprendizado das crianças de um modo geral, e isso vai fazer toda a diferença no dia a dia, e no desempenho, e no desenvolvimento da criança que você tem por aí e que você ama muito. E como nós podemos ver no programa de hoje, a dislexia é um diagnóstico que traz sim desafios, mas que podem ser superados com o acompanhamento e o suporte adequados. Eu espero que as dicas de hoje tenham te ajudado, tanto se você tem uma dificuldade, quanto se é alguém da sua família, porque é esse o grande objetivo do Dicas da Fono na TV. Você melhorar a sua comunicação ou ajudar quem você ama a se comunicar melhor. Eu espero você na semana que vem com mais Dicas da Fono. Te convido a me acompanhar no Instagram, @dicasdafono, manda uma mensagem, diga que você chegou pelo canal 4 da TV Marília, que eu vou ter o maior carinho em te responder. E não se esqueça, comunicar é preciso e precioso. Um beijo da Fono e até semana que vem.